Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Franzinin Wi-Fi Lab e a plataforma Bips. E hoje nós vamos conhecer mais um componente aqui no nosso lab, o DHT11. Bom, vou falar brevemente aqui sobre o DHT11, né? O DHT11 ele é um sensor de temperatura e umidade e ele possui uma faixa de medição. Enquanto a temperatura varia de 0 a 50 graus Celsius, a umidade ela varia de 20 a 90% da umidade do ar. E nós vamos coletar aqui essas informações e vamos ver esse resultado na aba console do Bips, tá? Bom, então para isso, né, a gente vai montar o nosso projetinho e eu espero aí que vocês possam utilizar também no de vocês, certo? Então é isso, vamos lá pro código. Bom, já estamos aqui na plataforma, né? Lembrando que a gente está utilizando o Franzininho Wi-Fi Lab, mas você também pode estar utilizando o Franzininho e uma protoboard e o componente DHT11, tá? Então ela precisa estar conectada ao computador e também conectada à plataforma. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu vou deixar um link na descrição da playlist para vocês poderem fazer essas configurações, certo? Bom, então o primeiro bloco que nós iremos estar configurando é o DHT11, que ele está aqui em sensores. Então eu vou vir aqui, ó, sensores, pego temperatura e umidade e pego este primeiro bloco. Nesse caso aqui, pessoal, se você está utilizando o DHT11, você mantém assim. Caso você tenha o DHT22, é só clicar nesta opção e alterar, tá? E agora eu preciso configurar o pino que eu estou trabalhando, né? No nosso caso, o nosso DHT11, ele está configurado no pino GPIO 15. No nosso caso, no nosso lab, tá? Se você estiver utilizando o Franzlin, uma protoboard e o DHT11, você pode escolher qualquer pino. Mas se você quiser seguir aqui conforme o nosso lab, né? Você vai colocar aqui o GPIO 15. Então, vou alterar aqui, ó, GPIO 15 e pronto. Agora, nós precisamos imprimir o dado aqui para a gente coletar, né? Que tá da temperatura e umidade. Então, no nosso caso, para a gente poder imprimir, a gente vai ter que utilizar o bloquinho de texto. Então, eu vou vir aqui, ó, em texto, vou descer aqui embaixo ó, e pegar esse aqui, ó, imprimir, né? O imprime. O que esse bloquinho vai fazer? Mostrar o dado ali no nosso console. Então, para isso, eu preciso pegar aqui a nossa temperatura. Então, volto aqui para sensores, né, temperatura, e vou primeiro aqui coletar a informação da temperatura e encaixo ele, certo? Maravilha. Eu vou só conectar minha placa, que ela estava desconectada, né? Vou vir aqui agora na aba console e vou mandar esse código para a placa. Então, eu vou vir aqui, executar, vamos ver quanto que está a temperatura. Então, nesse momento, lá, tá 15 graus. Mas se vocês perceberem ali, só tem aquele valor de 15. Então, se é uma pessoa que está fora do contexto e só vê o valor 15 e não sabe se é a temperatura ou a umidade, acaba atrapalhando. Então, a gente precisa melhorar ainda mais esse código. Então, para a gente poder melhorar, vamos voltar aqui para blocos, a gente vai utilizar aqui o bloquinho de texto, que é criar texto com. Então, aqui em texto, eu vou pegar esse bloco, vou colocar ele aqui. Esse DHT eu tiro. Encaixo ele aqui. Então, eu quero que imprima, né? O criar texto com, eu quero saber o valor, mas também quero saber que tipo de valor é este, né? Então, vou encaixar esse aqui, ó, esse bloquinho aqui, para ler o valor da minha temperatura. Vou voltar aqui para texto, vou pegar esse primeiro aqui e vou escrever o que é. Então, no caso, né, temperatura. Feito isso, eu vou voltar para o console e vou mandar executar o código. Eu vou fazer um ajustinho, tá, pessoal? Aqui, como vocês podem perceber, apareceu aqui temperatura 15. Tá vendo? Apareceu né, tudo junto. Pra gente poder melhorar isso, né, óbvio, a gente precisa colocar 2 pontos para poder separar o valor do texto, né? Então, no nosso caso aqui, já vou ajeitar, ó, colocando aqui 2 pontos, tá? Então, posso vir aqui e colocar 2 pontos. Maravilha, mas eu não vou executar novamente agora, porque agora eu quero coletar a nossa umidade para saber a umidade do ar aqui nesse momento, né? Então, para isso, eu simplesmente vou clicar aqui com o botão direito e duplicar, e ao invés aqui ser a temperatura, eu coloco aqui o bloquinho de umidade. E aqui também, né, eu escrevo umidade. 2 pontos, e aí eu posso vir aqui no console novamente e mandar executar o código. E agora, vamos ver? A minha temperatura está em 15, enquanto a minha umidade está em 59, certo? Legal, pessoal. Maravilha. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no Google e vou pesquisar aqui, ó, a temperatura da minha cidade, tá? Então, eu vou vir aqui
E nesse momento, a temperatura aqui está em 11 graus, enquanto a minha umidade está em 73%. Lembrando, pessoal, que o DHT11, ele varia, né? Então, você viu que não bateu o valor exato, por quê? São vários fatores. Um dos fatores é porque eu estou na parte interna, né? Enquanto o meu sensor está aqui, né, na minha plaquinha dentro de casa, ele é um pouco, vamos dizer, um pouco mais quente aqui dentro de casa do que lá fora, na parte externa, né? E lembrando também, né, que o sensor que coleta esse dado aqui é um outro sensor, né, pessoal? Então, por isso que tem essa variação da temperatura e a umidade, tá? Então, não fique preocupado se não tá batendo exatamente o resultado, tá bom? Maravilha. Agora, vamos melhorar ainda mais esse código, né? Porque, por exemplo, aqui a minha temperatura e a minha umidade, ela tá coletando a partir do momento que eu clico aqui na opção, né? Então, se eu clicar novamente aqui, vamos ver o dado que vai aparecer. Olha lá, 15h59. Mas nesse caso, são 7h54 da manhã. Um pouquinho mais tarde, o sol vai surgindo, né? A minha temperatura ela vai aumentando e eu quero ver a temperatura lá por volta da meio-dia. Como que eu faço para ver esse resultado? Ah, eu vou clicar, deixar minha placa aqui ligada e, né, executa aqui. Mas eu posso fazer ainda melhor, né? Eu posso vir aqui em blocos e eu posso fazer com que esse resultado ele fique sempre atualizando esse dado, porque vamos supor, eu quero saber 9 horas se a temperatura aumentou, quero ver se 10 horas a temperatura aumentou e assim por diante. Então, para isso, a gente vai fazer esses blocos aqui, a gente vai inserir esses blocos aqui. Então, vou vir aqui em laço, vou utilizar esse repita enquanto for verdadeiro, eu venho aqui em lógica, enquanto for verdadeiro o quê? Eu quero que imprima a minha temperatura e umidade. Então, enquanto a minha placa estiver ligada, ela vai imprimir esse resultado. Mas eu preciso do quê? Eu preciso da atualização dele. Então, vou vir aqui, né? Porque eu preciso atualizar o dado sempre, né? Então, eu venho aqui, ó, atualizar a temperatura do sensor DHT11, né? E eu também preciso sempre que... bom, eu vou executar aqui o código para vocês verem, para eu poder falar, tá? Então, eu vou executar aqui. Então, vamos lá. Tá vendo lá? O meu resultado ele sempre tá mostrando ali. Ó, no caso, até teve uma alteraçãozinha ali. Da minha temperatura foi para 16, mas a umidade continua em 59. Só que tá vendo que ele sempre tá atualizando assim. Eu posso ainda mais melhorar, né? Então, eu posso colocar um intervalo de tempo. Vou parar aqui o programa. Eu posso colocar um intervalo de tempo para ver. E também posso melhorar visualmente essas informações. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou colocar aqui um tempo. Vou colocar o tempo de 1 segundo mesmo, tá? Para ele poder atualizar. E também vou colocar aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, por enquanto eu vou colocar aqui, ó, né, então eu vou atualizar, vou mostrar a minha temperatura e umidade, vai esperar 1 segundo e também vai mostrar isso daqui, pessoal. Eu vou colocar aqui, ó, texto, esse não, texto imprime. E vou colocar esse aqui, ó, só para deixar visualmente mais bonitinho, tá? Então, vem aqui em console, vou mandar executar o código e olha lá. Olha lá, minha temperatura e a minha umidade de 1 em 1 segundo. Eu poderia fazer de 1 em 1 hora, enfim, da forma que vocês acharem melhor, tá vendo? Então, dessa forma, eu consigo visualmente ver, né, no caso ali, a minha temperatura e umidade, vendo que ela está atualizando ali, né? Nesse caso é óbvio que não atualizou, porque a temperatura ainda continua na faixa de 15, 16 graus aqui nesse momento. E olha lá, o meu DHT, minha umidade, ela alterou também. Tava 59, agora tá 58. Bom, e aí eu posso fazer o seguinte, pessoal. Eu posso manipular aqui para ver se está realmente o meu sensor funcionando. Como que eu faço para manipular o meu dado aqui nesse momento? Eu posso simplesmente, né, pessoal, esse aqui é o nosso DHT11, eu posso simplesmente assoprar ele e ver ali se vai alterar. Então, vou assoprar aqui para vocês verem. Olha lá, perceba que está aumentando lá a nossa umidade, olha lá, até a temperatura ela deu uma mexida também, tá vendo? Então, estava em 59, agora a minha umidade está em 76, tá vendo? E a minha temperatura também, que estava em 15, agora está em 17. Então, você consegue também perceber que o seu DHT11 ele está funcionando. É óbvio que se eu deixar a minha placa aqui parada,
os valores vão cair e vai ficar estável, né, no valor inicial, tá? Mas era só para mostrar mesmo aqui para vocês como é que funciona aqui o DHT11, tá? Bom, e agora eu vou deixar um desafio para vocês, né? Vocês podem também colocar essas informações no display do nosso lab, né? Então, aqui no nosso display, a gente pode colocar as informações aqui. Então, vai ficar como desafio para vocês inserirem esses dados aqui no display. Uma outra coisa também interessante de fazer é fazer um exercício assim, né? Vamos supor, no meu caso, né, tava em 59, né, a minha umidade. Vamos supor que quando chegar a 73, eu quero que o LED da placa acenda, né? Mostrando ali uma notificação de que a minha umidade ela foi alterada. Ou a temperatura, vocês também podem fazer. A temperatura vai demorar mais, é óbvio que aí você vai ter que deixar a placa ligada e chegar na determinada temperatura, né? Mas vocês também podem manipular, né? No caso aqui, assoprando o DHT11 para ver isso realmente acontecendo, certo? Então, vai ficar esse primeiro desafio. Então, primeiro desafio, vamos colocar aí, chegar em uma determinada temperatura ou umidade, né? Se for maior que o valor que você tá aí no momento, né, da sua placa tá coletando, acenda o LED, senão ele continua apagado, né? E o outro desafio é você inserir as informações aqui no nosso display, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero vocês aí no próximo vídeo. Até mais!